Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Boa noite. Quero começar essa pregação te dizendo 3 coisas. A primeira, eu não vim aqui nessa noite ensinar você a acreditar em Deus. Eu vim dizer que Deus ainda acredita em você. Que Deus não desistiu do propósito para a sua vida. Amém? Aprenda uma coisa, acreditar em Deus é fácil. O difícil é acreditar que Deus ainda acredita em nós. E eu vim dizer para você que apesar dos seus erros, dos seus fracassos, das suas falhas, Deus ainda acredita em você. Deus não desistiu de você. Aplauda esse Deus. Ele não desiste de nós. Aleluia. A segunda coisa, eu vim dizer que você está no lugar certo. Grupo de oração é o lugar que você entra do jeito que você está e sai do jeito que Deus quer. Eu não sei como você chegou, cansado, desanimado, abatido, doente, enfermo, mas sei como você vai sair, curado, restaurado, sarado, alegre, feliz e batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Agora vem a terceira coisa que eu quero te pedir nessa noite. Padre Antônio Vieira, repete o nome do homem. Foi o segundo evangelizador do Brasil, depois de São José de Anchieta, e ele dizia assim: o diabo, antes de te destruir, ele vai te distrair. O diabo, antes de te destruir, ele vai te... Eu peço você, não deixe o inimigo distrair você na pregação. Se você puder colocar o celular no modo avião, no modo silencioso, desbloqueie esse zap seu, Deus quer falar com você nessa noite, amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão direita e fala misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta as 2 mãos e diga eu mereço o purgatório. Ah, corajosos. Uma campanha. Semana que vem é Moisés Rocha, ele não é tão misericordioso como eu. Quem vem sem Bíblia para a pregação do Moisés passa vergonha. Não esqueça a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Quem está com a Bíblia, convida o irmão do lado a olhar com você e abra a sua palavra, Mateus 25, 14. Mateus 25, versículo 14. Se você usa a Bíblia da Ave Maria, é página 1315. Mateus 25, 14. Primeiro livro do Novo Testamento. Tem gente que abriu lá no Gênesis, vocês me ajudam. Você abre no Apocalipse e volta. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos, João, Lucas, Marcos, Mateus. Pronto. Está depois de Malaquias, antes de Marcos. Viu que eu levantar e tem uma cabeça grande? Decora. Por isso que o Cláudio me chama de cabeção. Amém? Mateus 25, 14. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Repete, segundo. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e fê-lo produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse, confiastes 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Repete: já que fostes fiel no pouco, vem regozijar-se com teu Senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis-me aqui outros 2 que lucrei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse: sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhe onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso. Repete: servo mau. Sabes que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas do que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de palavra da nossa salvação. Bíblia aberta, aplauda a palavra de Deus bem forte. Queridos, preste muita atenção, eu vou ser bem breve, porque hoje nós vamos rezar muito com vocês. O capítulo 25 de Mateus é o chamado discurso escatológico de Jesus sobre o juízo final. E Jesus conta 3 parábolas, a da 10 virgens, a dos talentos e a do juízo final. E essas 3 parábolas resumem em 3 palavras. A dos talentos, a vigilância, essa aqui de multiplicar os dons, e a outra da caridade. Se você quer ir para o céu, quem quer ir para o céu, diga amém. É necessário vigilância, repete, vigilância, multiplicar os talentos e fazer caridade. Repete as 3 coisas: vigilância, multiplicar os talentos e fazer. E essa parábola dos talentos aqui tem um significado importante para você conhecer o que Jesus está ensinando para nós. Ou seja, primeira coisa importante você saber, repita comigo: Cristo vai voltar. Repita. Eu queria que você aprendesse que a manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio e o trono está ocupado. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão e voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Ele vai voltar. Aleluia! E aí essa parábola aqui, ela ensina 5 coisas principais para ajudar você e eu ficar de pé na volta de Jesus. Quantas coisas? Primeira coisa, fala comigo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Repete. Fala mais alto. O que é talento? É os dons que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, as oportunidades que Deus te deu. A sua saúde é um dom, o seu trabalho é um dom, a sua vocação é um dom, a sua família é um dom. O que você aprende? Quem tem muito tem que ajudar muito. Que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será. E aqui se aprende o seguinte: Deus deu 5 para um, deu 2 para um e deu 1 para o outro. O que Deus quer? Que a gente multiplique. Mas tem uma coisa interessante, presta atenção. O parágrafo 952 do Catecismo diz que o cristão é administrador dos bens do Senhor. O que o cristão é? Tá, eu vou direto para vocês entenderem. Aqui no Brasil tem um senhor chamado Luciano Hang, um grande empresário, não sei se você já viu falar, o dono da Havan, que todo mundo conhece ele como empresário. Mas talvez o que vocês não sabem, por exemplo, que o Luciano Hang é um dos caras que mais ajuda a obra do Padre Léo.
e que ele se tornou um grande católico por causa das pregações do Padre Léo. Eu atendi uma pessoa que foi funcionário do Luciano Hang, e hoje ele é um microempreendedor, porque o Luciano pagava curso para eles lá, e ensinava eles a sair da loja para empreender, que ele entendia que o empreendedorismo ajudava outros pais de família que precisavam estar com eles. É um homem que tem dinheiro, mas está ajudando e multiplicando os seus. Posso citar aqui do Mundo Novo, que vocês conhecem, o Eros Biondini, como eu acompanho o Instagram dele, as coisas, quantas casas de dependente químico ele já ajudou, quantos hospitais ele já ajudou, ele está multiplicando os seus talentos, e não pense você que Deus vai cobrar de mim, do seu, que ele vai cobrar do Eros, não, ele tem o dom de cantar, o dom de pregar, e o pior, trabalha no ministério do bem comum, que é a política, a quem muito foi dado, repete, muito. Mas veja, cada dependente que essas casas salvar, ele tem mérito diante de Deus. Cada doente que um hospital for cuidado, ele tem mérito. Porque quando você multiplica o bom e faz o bem, um dia diante de Deus, você vai receber pelos dons que você multiplicou. Estão me entendendo? Diga amém. Vou dar um outro exemplo. Esses dias eu atendi um personal trainer, que é uma das profissões que eu mais batia, e eu tive que respeitar ele, porque ele disse, eu sou personal trainer, mas no meu ambiente chega um bando de mulher carente, falando mal do marido, querendo largar o marido, dando em cima de mim, e eu prego o evangelho para elas, evangelizo elas, e eu já consegui restaurar vários casamentos, que as mulheres vêm para a academia, e eu oriento elas a perdoar e restaurar o matrimônio delas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, gente, isso é bonito demais. Ou seja qual for o talento que Deus te deu, aonde você estiver, você tem que multiplicar. E o que é multiplicar, pregador? É levar Jesus a todas as pessoas que convivem com você. Estão entendendo? Diz amém? Lembrando, a quem muito foi dado. Há um santo na história da igreja que viveu isso, São Alberto Hurtado. Repete o nome do homem. Sabe qual era a profissão dele? Médico, inclusive da década de 50, e não sei se você sabe, se tem alguém da medicina aí, hoje a igreja tem, São Alberto Hurtado, médico, São Lucas, médico, Santa Giana Beretta era médica, São José Moscati era médico, e agora São Alberto Beretta, que morreu aqui no Brasil, também era médico, e vai ser padroeiro dos médicos. Ou seja, independente da profissão que você tenha, ela é um talento que Deus te deu. E aí São Alberto Hurtado, saindo do hospital em Nápoles, num frio terrível da Itália, 4 graus abaixo de zero, ele encontra um mendigo na porta do hospital tremendo. Aquele médico pegou a capa, pôs no mendigo e entregou o guarda-chuva para o mendigo e foi embora para casa molhando. Quando ele chegou em casa, que ele tomou um banho, ele acendeu a lareira, quando ele está esquentando a mão, toca a campainha. Ele, meu Deus, 3 da manhã, e quando ele abre a porta, Jesus está na frente dele, com a capa e guarda-chuva, e fala, Alberto, era eu ali, disfarçado de mendigo, toma a sua capa, o seu guarda-chuva, você me tratou muito bem. Ah, meu Deus, porque aonde você estiver, aquela pessoa que Deus pôs do seu lado, você tem que tratar ela como se ela fosse quem? Jesus, porque aí você vai estar multiplicando o seu talento. Tudo que, diga para o seu irmão do lado, tudo que você tem, foi Deus que te deu. Fala mais alto, 1, 2, 3, tudo que você tem, amém? Meu irmão, lembrando que Santo Agostinho dizia que existem pessoas que Deus tem um chamado a dar prosperidade na vida delas. Mas na medida que Deus encheu o seu bolso de dinheiro, Deus tem que encher o seu coração de caridade. Que a quem muito foi dado, muito. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Outra coisa que eu posso dizer para vocês. E aqui vem, que é a segunda revelação da parábola. Repete comigo. Deus te dá responsabilidade segundo a sua capacidade. Vamos repetir? Deus te dá responsabilidade segundo a sua. Veja, um foi 3, um foi 5, outro foi 3, outro foi 1. Sabe o que significa? Deus conhece você melhor que você mesmo. Deus conhece seu limite, sua fraqueza, suas lutas, suas batalhas, sim ou não? E se Deus te confiar um talento, Deus te capacita para ser fiel naquele talento. Agora eu vou te explicar melhor. Vou pegar um caso da Bíblia, vou pegar um caso da história da igreja.
Qual foi o maior rei da Bíblia? Salomão não, gente. Quem é o rei segundo o coração de Deus, que viu uma mulher lá e ficou doido? Ah, graças a Deus. Como nós chamamos o homem? Deixa eu te falar uma coisa que você... Quando Deus chamou Davi para ser rei, Davi só sabia fazer duas coisas: jogar pedra e tocar harpa. O que ele sabia fazer? Responde, jogar pedra é profissão de rei? Rei tem que ser bom de espada, gente. Tocar harpa é coisa de rei? Não. Mas o que acontece? Com a pedra, Davi matou Golias. E a Bíblia diz que quando o diabo possuía Saul, Davi tocava a harpa e o demônio saía de Saul. Porque Deus escolhe os que nada são para confundir os que são. Deus usa você com a capacidade que você tem. Aplauda esse Deus. Com a capacidade que você tem. Veja, responde para mim. O que Davi sabia fazer, gente? Deus só precisava que ele jogasse pedra para acertar a cabeça de Golias. E só precisava que ele tocava a harpa para expulsar o capeta de Saul. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns aqui dizendo: não, eu não sou digno, eu não sou capaz. Quem te escolheu te capacita. Quem te chamou te dá força para ser fiel ao talento, ao dom e à vocação que te chama. Talvez tem jovem aqui que tem chamado para fazer vestibular de medicina, tentou uma vez, não passou, tentou duas, não passou, e aí está eu não consigo. Tenta de novo. Se Deus está te chamando para ir, é lá que Deus quer você. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Eu me lembro que eu estava pregando numa cidade do Paraná uma vez, e aí na hora da oração, Deus deu uma palavra de ciência, que havia uma menina que havia tentado várias vezes fazer medicina, que ela não tinha conseguido passar no vestibular, e Deus estava mandando ela tentar de novo. Aquela moça veio depois e me abraçou e disse: era eu vou tentar. Passou-se 7 anos depois, fui pregar na cidade vizinha. Quem estava lá, com um jalequinho de médica? Aquela moça, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi fiel. Então, pelo amor de Deus, diga para o seu irmão do lado aí: Deus conhece você, bênção. Vocês estão entendendo? Diga amém. Na história da igreja tem um outro cabra chamado São João Maria Vianney. Repete o nome do homem. Burro que dói. Mas era tão burro, que ele não sabia nem rezar Ave Maria em latim. Tanto que uma vez ele estava expulsando o demônio de um cabra lá, e o capeta falou assim: ô padre, eu vou sair, que o senhor é santo, mas o senhor é burro demais, o senhor está rezando até Ave Maria em latim errado. Até o diabo zombava dele. Ele estudou 15 anos para ser padre, ele não sabia rezar o Pai Nosso em latim. Aí quando o bispo chegou lá para ordenar os meninos padre, o reitor falou assim: olha, esse coitado desse João aí não sabe fazer nada. A única coisa que ele presta é fazer penitência e caridade, mais nada. É burro que dói. Acho melhor você não ordenar ele padre não. Aí o bispo chegou e falou assim: ô João, seu reitor disse que você é muito burro, meu filho, eu não posso ordenar você padre, não pode ordenar burro padre. Aí ele chorando, virou para o bispo e falou assim: ô Dom Fulano, o senhor conhece a história de Sansão? Ele disse: conheço. Por quê? Sansão, com uma queixada de burro, matou um exército filisteu. O senhor tem o burro inteiro. O bispo ficou tão compadecido com aquela história. Eu falei: tá bom, eu vou te ordenar. E ordenou ele padre. Tinha uma cidadinha lá chamada Arnes, que tinha 7 anos, não tinha padre. Ele mandou esse padre para o fundo. Falou: se ele fazer alguma besteira lá, o povo lá não gosta de igreja mesmo, não tem problema nenhum. Mandou ele para lá. Quando aquele pobre menino vai para Arnes, ele encontra um rapazinho no meio do caminho e diga para ele: mostra-me o caminho de Arnes e eu te mostrarei o caminho do céu. E o menino disse para ele: padre, não tem nada para fazer em Arnes. Ele disse: então tem tudo para fazer lá. Quando ele chegou em Arnes, os botecos estavam cheios, a zona estava cheia, o cabaré estava cheio, os bares estavam cheios, e a igreja tinha teia de aranha, que tinha 7 anos que não tinha padre naquele lugar. E aquele padre entrou, limpou a igreja e começou a fazer penitência, começou a rezar, e o povo começou a vir, e ele passava 18 horas no confessionário, e passou-se 20 anos, sabe o que houve? Fechou os botecos, fechou os cabaré, fechou a zona, fechou tudo, e até a linha do trem, que passava 100 quilômetros, teve que mudar e passar por Arnes. E depois de 25 anos, o demônio manifestou em uma menina, jogou ele na parede e disse assim: padre desgraçado, se tivesse 5 padres igual a você no mundo, eu estaria perdido, porque só esse ano você roubou 85 mil almas da minha mão. Aplauda São João Maria Vianney. É isso, gente. Veja, tem uma história
de um cientista de Sorbonne, amigo do Louis Pasteur, que era ateu convicto e resolveu ir a Arnes visitar São João Maria Vianney. Quando ele voltou de Arnes, o Pasteur perguntou para ele: o que você viu lá? E ele disse: eu vi Deus no rosto de um homem. Era burro, analfabeto, mas sacudiu o mundo. Porque Deus te usa com aquilo que você tem, com a sua simplicidade, com a sua pequenez. Quem quer ser usado por Deus aí, diga aleluia. Deus não te dá mais do que você consegue. Repete: Deus não me dá mais do que... Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Pergunta ao seu irmão: você está entendendo o que o cabeção está falando, benção? Olha para o pregador, presta atenção. Por isso você não pode se comparar com ninguém, porque ninguém tem o talento igual. Todo mundo tem um talento de... Ô gente, às vezes a gente prega esses congressos para o Brasil afora, está lá eu, o Moisés, o Anderson, o Padre Vanils. Quando a gente vai ouvindo as pregações de um, a gente entende o quê? O meu carisma completa do Moisés, o dele completa o meu. O que eu tenho, eu não tenho, o que ele tem, eu tenho. O que Deus vai pedir para ele, não vai pedir para mim. Todo mundo é diferente, mas Deus usa a gente conforme a nossa capacidade. Vocês estão me entendendo? Eu quero pedir a Deus uma graça. Antes de virar missionário por esse país inteiro, o que eu mais fazia é visitar hospital. Hoje eu não tenho tempo mais de estar em hospital rezando por doente. Vou quando dá uma brechinha, tem que visitar alguém e rezar. E eu quero pedir a Deus que levante pessoas aqui com essa capacidade. Quando você for no hospital, impõe a mão nas pessoas, ore, peça a cura. Que o tempo que você tiver, em vez de ver série na Netflix, que você vá no hospital levar o seu talento de abraçar, sorrir, orar e pedir a bênção para as pessoas. Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus. Talvez alguns de vocês não é visitar o hospital, mas é visitar pessoas perto de você, vizinho que está doente, pessoas com dificuldade. Vai lá levar uma palavra, vai lá ler a Bíblia, vai lá dar um abraço, vai lá dar um sorriso. Deus quer usar você hoje. As suas mãos seja a mão de Jesus, o seu olhar, o olhar dele, o seu abraço seja o abraço dele. Mas Deus quer te dar talento para glorificar o nome dele. Amém, gente? Terceira coisa que eu queria que você aprendesse com essa parábola aqui. Repita bem forte comigo: fidelidade no pouco traz grande recompensa. Repete. Fala mais alto. Se você for fiel no pouco, eu te confiarei muito. Sabe o que significa? Deus valoriza o seu esforço. Eu vou te falar uma coisa séria: o talento quem dá é Deus, mas o esforço quem faz é você. Talvez tem pessoas que perguntam assim: como que você consegue citar a Bíblia tanto de cor? É que você tem a cabeça grande? Não, é porque desde que eu me converti, eu tento ler a Bíblia todo ano. Eu te falo 400 versículos da Bíblia de cor, sem errar. Por quê? Porque eu leio a Bíblia todos os dias e Deus vê o seu esforço. Você quer ter o talento? Deus está te dando, mas Deus quer recompensar o seu esforço. Se você for fiel no pouco, Ele te confia muito mais. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então diga para o irmão do lado: seja fiel no pouco, benção. Seja fiel no pouco. Aleluia, gente. Eu vou te dar 2 exemplos, posso? Na história da igreja tem uma mulher chamada Santa Zita. Repete o nome da mulher, gente. Sabe o que ela era? Pobre, simples, analfabeta. E a única profissão que ela achou: trabalhar de empregada doméstica. Tanto que ela é a padroeira das empregadas domésticas. E sabe o que ela era santa? Porque tudo que ela ia fazer, ela fazia uma pergunta: isso agrada a Deus? Qual é a pergunta dela? Tomou uma cantada do patrão dela. Qual foi a pergunta? Alguém deu ela um veneno para matar uma anta lá que fazia mal a ela. Qual foi a pergunta? Tudo que ela ia fazer, ela perguntava: isso que eu vou fazer agrada a Deus? Por isso que ela é santa e ficou conhecida no mundo inteiro. Santa Zita, na sua pequenez, na sua simplicidade. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Quem é fiel no pouco, Deus confia muito. Você quer que Deus abra o céu de graça para você? Seja fiel nas pequenas. Aí eu vou rasgar o verbo porque eu não tenho trava na língua. As mães que estão me ouvindo aqui, eu vou rasgar o verbo com as senhoras.
senhora está educando esse menino e essa menina para ser um bom pai e um bom esposo, educando a sua filha para ser uma boa mãe e uma boa... Eu vou ser sincero, olhando um pouquinho para a carinha das senhoras. Quem não honra a mãe, nunca vai honrar a esposa. Quem não respeita a mãe, nunca vai respeitar a esposa. Quem trata a mãe no coice, vai tratar a esposa na patada. Pode aplaudir, tem que falar a verdade. E as moças que estão namorando aqui, encarecidamente, vá na casa da sua futura sogra e olha o jeito que o seu gato trata ela. Porque se tratar ela igual uma rainha, trata você igual uma princesa. Agora se humilha, pisa, bate porta, xinga, grita. Minha filha, se esse cara trata a mãe dele no coice e está tratando você a pão de ló, quando a esmola é demais... Pode aplaudir, o santo desconfia. A mesma coisa, uma menina que não respeita o pai, não respeita a mãe, ela vai respeitar o marido? Ela não honra o pai e a mãe, ela vai honrar o marido? Pelo amor de Deus, gente, quem não... E aí está uma coisa importante, vocês que têm filho pequeno, pelo amor de Deus, é de menino que torce o pepino. Se você não pôr limite hoje, a polícia põe limite para você amanhã. Se você não é capaz de, como mãe, ensinar o seu moleque a respeitar. Gente, um menino que com 5, 6 anos fala palavrão com a mãe, quando ele tiver 15, ele bate na cara dela. Pelo amor de Deus, mãe, ponha limite no seu filho. Você é mãe, e mãe tem que ensinar filho a respeitar. Porque se não respeitar você, ele não vai respeitar ninguém na vida. Tem que ter o talento de ser mãe também. E se você não dá jeito, você me dá, que eu vou levar para minha avó. Porque... lá em casa, a vara da infância e da juventude, vovó era juíza. A primeira entrança era de Fedegoso, a segunda entrança era de Marmelo, e a terceira de Goiabeira. Então, meu filho, olha, os meus meninos têm 6 anos e não me respeita, é mesmo? Me dá, vou levar para vovó, a senhora busca ele 3 meses depois, ele respeita. Porque mãe e pai tem que colocar limite. E você aprenda isso. Se você, como mãe, como pai, não ensinar seus filhos a respeitar você, triste da esposa que casar com seu filho, ou triste do marido que casar com sua filha. Porque quem não respeita o pai e a mãe, não respeita ninguém na vida. Estou sendo claro? Diga glória a Deus. Olha para o irmão do lado, dá uma risadinha e fala para ele, o cabeção é terrível, ele fala mesmo. Entendeu o recado? Diga glória a Deus. Eu quero dizer a você, seja fiel nas pequenas, e Deus te confiará muito. Marido, você quer que Deus abençoe sua vida e te dê prosperidade? Seja fiel à sua esposa. Como que você quer que Deus te abençoe, te dê prosperidade, você não aguenta ver rabo de saia? Qualquer satanete que aparece por aí, para quem não sabe, satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete. Qualquer satanete que aparece, você está sendo infiel. Se você quer que Deus honre o seu trabalho, honre a sua esposa e honre os seus filhos, sendo fiel. Pode aplaudir, os homens têm que entender essa verdade, uai. Senhor, abençoa o meu trabalho, mas passa a satanete, lá em casa, me ajuda. Você não é fiel no pouco? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Quem é fiel no pouco, Deus confia muito. Quarta coisa que eu queria que você aprendesse. Repete comigo. Omissão é pecado grave. Repita. De novo. Sabe o que é omissão? Enterrar o talento que Deus te... Jesus vai dizer para o servo. Servo mau e preguiçoso. Por que ele era preguiçoso? Porque ele não multiplicou, ele enterrou o talento. Cuidado para você não enterrar o talento que Deus te deu e ouvir da boca dele. Serva má e preguiçosa, servo mau e preguiçoso. Você enterrou o talento que eu te... Posso ser sincero? Tem pessoas aqui que tem dom de rezar pela cura, há tempo, e está com o talento enterrado. Gente que tem dom de estar aqui ajudando no mundo novo, como intercessor, como acolhida, e está enterrando o talento. Meu filho, você está esperando o quê para você colocar esse talento em prática?
Omissão é pecado grave. Repete, gente. O que é omissão? Você pode fazer e não? Você tem o talento e não põe em prática. Você está omitindo. E você vai ouvir da boca de Deus: você é um servo mau e preguiçoso, uma serva má e... porque você não colocou o talento a serviço do outro. Você não multiplicou o seu talento. Estão me entendendo? Diz amém. Amém. E não me vem com esse negócio que eu não tenho talento. Volta para Davi. Só sabia jogar pedra e tocar harpa. Todo mundo que está aqui tem um talento de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Eu não posso aprofundar, porque o tempo está acabando e eu quero rezar muito. Quinta coisa que eu queria que você aprendesse. Fala comigo: seremos julgados pelo que fazemos com aquilo que Deus nos deu. Repete de novo: seremos julgados com o talento que Deus nos... Ou seja, Jesus disse o quê? Jogai esse servo nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger. Choro. Eu quero terminar com 2 testemunhos para ajudar vocês. O que é isso? Aquilo que é para você fazer no reino de Deus, ninguém faz no seu lugar, só você. Na obra de Deus, ninguém substitui ninguém. O que Deus confiou a você é somente a você. E se você for infiel, Deus vai pedir conta. Vocês estão me entendendo? Os meninos da música, o que é para vocês fazer, ninguém faz. Ou você sobe tocando bateria para o céu, para glorificar Deus, ou vai tocar bateria no colo do cão por toda a eternidade, se você não usar esse talento para Deus. Ou você toca violão para a glória e é fiel a isso que Deus te deu, ou você vai tocar violão no colo do cão. Porque o que Deus deu para eles, não deu para mim. Irmão, eu tentei tocar violão 5 anos e aprendi a tocar na sua cabeça. Você me dá ele, eu faço isso aqui. A única coisa que eu sei tocar. E eu morro de inveja. Oh, Nossa Senhora, disse minha avó que Deus não dá asa à cobra. Talvez é por causa disso. Eu não sei tocar. Agora, quando eu olho para o Frei Gilson, o cara toca, canta, reza, prega. Eu falo: ei, Nossa Senhora, eu queria ser assim, mas não sou. O talento. Agora, Deus não vai cobrar de mim o que Ele vai cobrar do Frei Gilson. Vocês estão me entendendo? Porque é totalmente os carismas que Deus deu para ele. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí eu quero encerrar contando um fato para vocês. Eu era funcionário público e nunca pensei em largar minha carreira de funcionário público para poder ser missionário. Jamais faria isso. Se não fosse o Moisés Rocha enchendo a paciência. Eu falei: Moisés, que pelo amor de Deus, sou concursado com a vida tranquila. Que eu vou largar meu trabalho? Moço, você toma vergonha de sua cara. Você não confia em Deus? Não, eu confio. Depois de tanto rezar e tanto Moisés me azucrinar e o Padre Oscar me azucrinar, eu decidi ser missionário. E quando eu larguei o trabalho para ser missionário, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no ano de 2014, que eu nunca me esqueci. Pode solar o violão aí, meu santo. E eu quero rezar com vocês com isso. Fui visitar uma paróquia, ficar 15 dias de missão. Recebi uma lista de doentes para visitar, era 4 casas pela manhã, 4 casas pela tarde. Eu entrei na casa de uma senhora, beirando o horário de almoço, que ela só tinha poucos fios de cabelo na cabeça, fazendo quimioterapia, doente de câncer. E eu entrei, não me apresentei, estava um pouquinho atrasado, só disse: olha, a paz de Jesus, o amor de Maria. O Padre Alex mandou que eu viesse aqui rezar por a senhora. E abri a minha Bíblia, João 3,16, falei do amor de Deus, disse que Deus amava ela, que aquela tribulação que ela passava não era maior do que o amor de Deus, que Deus estava com ela naquela batalha. Coloquei as mãos naquela mulher e rezei pela cura dela. Quando eu orei, acabei a oração, aquela senhora chorando, olhou para mim e disse assim: missionário, se eu morresse hoje, eu morreria a mulher mais feliz do mundo. E eu disse: por quê? E aquela senhora disse para mim assim: eu tenho um filho, ela já era viúva, o meu menino estava fazendo faculdade, de repente conheceu uns amigos, começou a usar droga, começou a beber, começou a chegar em casa de madrugada, começou a me agredir, me machucar com palavras pesadas, largou a faculdade, largou o trabalho e foi para a vida errada. Mas há 2 anos atrás, o meu filho participou de um retiro de jovens, e ele foi tão tocado nesse retiro, que ele chegou aqui em casa, me pediu perdão, jogou a maconha fora, jogou as bebidas fora,
destravou a universidade, voltou a estudar, voltou a trabalhar, e aquela senhora me disse assim: e meu filho se converteu, escutando o testemunho de um rapaz de Minas Gerais chamado Eudes. Ela não sabia que era eu. Aí as pernas bambeou. E ela disse assim: esse menino foi abandonado na infância pelo pai e pela mãe, ele apanhou demais da mãe, ele sofreu, ele passou. E aquela senhora começou a contar a minha história para mim. E aí eu me lembrei do discípulo de Emaús, Jesus no meio deles, eles contando a história de Jesus para Jesus e não sabia que era Jesus. E ela foi contando, e ela foi falando da minha vida. E a moça do lado começou a rir, que a moça sabia. E ela foi dizendo: olha, esse menino passou por isso, ele foi abandonado, a mãe deixou ele, o pai deixou ele apanhou demais, ele sofreu muito, sofreu muito na escola, sofreu muita rejeição. E ela foi contando, e esse menino encontrou Jesus numa pregação do Márcio Mendes tal. Quando ela terminou de contar aquela história toda, ela olhou para mim e disse assim: eu só tenho uma dor no coração, é que eu não queria morrer sem encontrar esse rapaz de Minas Gerais, dar um abraço nele e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. Aí eu já estava chorando, o menino dela chegou em casa e disse: Eudes, você na minha casa? E a mãe falou: mas Eudes é o seu, e eu. Aquela mulher pulou no meu pescoço e me deu um abraço tão demorado, e ela falou no meu ouvido assim: Jesus, eu posso partir em paz, que eu encontrei o rapaz que o Senhor usou para salvar a vida do meu filho. Olha, quero dizer uma coisa para você. Não há dinheiro no mundo que paga o abraço daquela mãe. Não há dinheiro no mundo que paga o que aquela mãe me disse no meu ouvido. Se aquela senhora morreu, eu não sei, nunca mais eu voltei lá para pregar. Isso tem 10 anos, vai fazer 11 anos. Mas eu nunca vou esquecer aquele abraço dizendo: Jesus, eu posso partir em paz, porque eu encontrei o rapaz que foi instrumento da salvação na vida do meu filho. E eu quero que você saia daqui hoje, cheio do Espírito Santo, para ser instrumento da salvação na vida das pessoas que estão do seu lado. Que aonde você passar, você seja instrumento de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou contar quem é, porque eu prometi que eu não contava quem. Estava pregando um congresso em Brasília, eu já contei isso aqui uma vez. Era um grupo de pregadores, estava o Moisés, o Davi, o Gil, o Anderson, o Padre Vanilson, o Padre Roger, tinha uma galera lá. E um desses pregadores ficou escutando uma pregação minha, e ele tinha um voo de Brasília para São Paulo. E ele passou um pouquinho do horário e fez o check-in no, como é que chama o trem? No Zap, no telefone, e disse para o Iago: leva todo mundo, me leva urgente para a rodoviária. E ele foi, para a rodoviária não, para o aeroporto. E ele chegou no aeroporto de Brasília, que é um aeroporto um pouco grande, que ele abriu a porta e ele ouviu uma voz de um alto-falante: fulano de tal, última chamada do voo Brasília-São Paulo. E ele tinha uma pregação em São Paulo. Ele arrancou a mala, quando ele saiu correndo, tinha uma véia na beira do aeroporto, ele bateu na véia. E aí ele virou os cascos para lá, a véia virou para lá, um pouquinho gordo, e ele levantou e foi mandar a véia para o quinto dos infernos. A véinha era cega dos 2 olhos. E a véinha vendia doce e bala no aeroporto, e a véia tinha caído, e ela estava com a mãozinha no chão, tentando achar as coisas dela. E aquele pregador viveu um dilema: se eu ajudar essa senhora, eu perco meu voo e perco a pregação em São Paulo. Mas se eu não ajudar essa senhora, eu não cumpri o que a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele colocou a mala dele no cantinho, levantou a senhora e sentou ela na cadeira, pegou a caixinha e pôs no colo dela, e foi catando balinha, docinho, paçoquinha, tudo. Pôs tudo dentro das caixinhas, bem bonitinho. Quando ele terminou, ele pegou uma paçoquinha e deu àquela senhora R$20 de gratificação. E quando ele virou as costas, a senhora gritou: você é Jesus? E ele disse: como? Você é Jesus? E ele disse: por que a senhora está perguntando isso? E a senhora disse: o jeito que você me tratou, só Jesus me trataria desse jeito. Você deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso para você que eu senti inveja desse pregador, entre aspas, que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um pregador ser confundido com Jesus. E eu já fui confundido com qualquer coisa, menos com Jesus. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, como eu, já foi confundido com qualquer. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que faça você sair daqui hoje mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que um dia alguém possa olhar para você, aleluia, que bom que você entendeu, e perguntar se você é Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, amém. Levanta suas mãos para o céu, as duas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma vez, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis. Levanta suas mãos bem alto, fecha teus olhos e repete com o pregador: Senhor Jesus, batiza-me agora no seu Espírito Santo. Eu quero, Jesus, ser possuído pelo teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem dirigir a minha vida, vem controlar a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Eu desejo, eu quero ser possuído pelo teu poder e pela tua graça. Levanta as suas mãos mais alto e peça. Somente diga: vem, Espírito Santo, vem sobre mim agora. Vem, Espírito Santo, solta a sua voz. Senhor, eu te peço agora, libera sobre nós uma unção poderosa do teu Espírito Santo. Cura a depressão, cura a ansiedade, cura o desânimo nessa hora. Solta a voz, meu irmão, solta a voz, minha irmã. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Libera a unção de cura, libera a unção de milagre, libera 12 talentos aqui agora. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Solta a voz, canta conosco. Vem controlar. Solta a voz, Espírito.